Será que o processo de industrialização que ocorreu ao longo do século XX está nos lançando numa sociedade altamente perigosa, numa sociedade de risco? Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto? Então, clique em curtir, se inscreva aí, vambora! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o livro Sociedade de Risco, que foi escrito pelo sociólogo alemão Ulrich Beck e que foi lançado no ano de 1986. Esse livro é dividido em 3 partes. A primeira parte, que é a mais relevante e a que gera mais discussão, fala sobre como o processo de industrialização acabou surtindo efeitos negativos para o ser humano. Isso quer dizer o quê? Que com o desenvolvimento das indústrias, com cada vez mais indústrias surgindo, cada vez mais demandas de consumo surgindo, começou a surgir também um clima que é bastante danoso para o próprio ser humano, como, por exemplo, fábricas que lançam fumaça no céu e acabam provocando um buraco na camada de ozônio, acabam provocando o chamado efeito estufa, que vem a derreter as geleiras e pode acabar com cidades litorâneas. Ou então vazamentos de veneno. Ele cita um caso que ocorreu na Índia, outro caso que ocorreu no Brasil, de produtos químicos que vazaram de indústrias e que vieram a matar muitas pessoas. Esse livro foi escrito antes do vazamento de Chernobyl, mas é um caso também que se encaixa plenamente dentro do raciocínio dele. A necessidade de gerar energia elétrica para as pessoas fez com que surgissem usinas nucleares e um acidente, como o caso de Chernobyl, causou grandes danos. O mesmo pode ser dito também de Fukushima. Um outro caso, 2 casos, aliás, recentes no Brasil foram as tragédias de Mariana e de Brumadinho, ou seja, toda uma indústria de mineração e de produção de ligas metálicas que precisa da mineração como base, gerou toda uma forma produtiva e essa forma produtiva ela se tornou danosa para as pessoas que estavam envolvidas, que foram as pessoas que foram soterradas durante essas tragédias. Então, a sociedade de risco é essa sociedade em que o processo de industrialização, o processo de trabalho, o processo de produção, ele se tornou lesivo em várias instâncias para o ser humano. É a gente pensar que alguém trabalha, por exemplo, numa fábrica com explosivos, ou com produtos químicos, ou então com radioatividade. Isso tudo pode contaminar aquela pessoa que está trabalhando, ou então pode contaminar as pessoas que estejam ao seu redor, pode acabar provocando algum efeito na população dos arredores. Eu lembro que teve um vazamento numa indústria de inseticida em 2009 e o veneno foi tão poderoso que causou uma mortandade enorme ao longo do Rio Paraíba do Sul, ou seja, uma produção, um modelo industrial que acaba gerando um acidente e causa um enorme dano no meio ambiente. E, destruindo o próprio ambiente, a gente acaba recaindo sobre os danos que isso vai causar sobre o ser humano. Tanto por essa questão da contaminação, tanto pela questão do acidente propriamente dito, e também pela questão do aquecimento global, pelo derretimento de geleiras, pela redução de biodiversidade. A segunda parte do livro fala sobre a questão do trabalho, sobre a questão de mudanças sociais que vieram ocorrendo ao longo do século XX. Um dos pontos principais é com relação a como a relação do trabalho ela se tornou cada vez mais frágil. O ser humano se vê numa situação em que ele pode vir a perder a sua renda, em que ele pode ter não tanta segurança com relação ao seu emprego. Então, aqui a gente teria um outro risco para a sociedade, que é o risco da redução de renda, que é o risco do desemprego, que é o risco de você não ter uma instabilidade financeira que pode justamente
levar a outras formas de desestabilidade na vida da pessoa. E isso está ligado a uma série de mudanças que ocorreram na estrutura econômica do capitalismo ao longo do século XX. Já a terceira e última parte é uma discussão sobre o que pode vir a ser feito com relação a isso. O Ulrich Beck ele lista 3 elementos que são os principais participantes nas tomadas de decisão: os cientistas, os políticos e a sociedade civil. Afinal de contas, levando em consideração que existem indústrias poluentes, indústrias que causam danos, a quem cabe tomar uma decisão do que deve ser feito? Deve ser os cientistas que devem decidir com relação a que mudar numa sociedade de risco? Será que são os políticos que devem tomar essa decisão? Será que isso deve ser feito através da sociedade civil, colocando a sua vontade dentro de todo um âmbito da sua esfera? O caso da pandemia de Covid nos ajuda bastante a pensar nisso. Afinal de contas, a quem cabia as tomadas de decisão referentes à pandemia? Como qual seria o tratamento, qual seria a forma de se lidar com a pandemia? Seria através do lockdown, ninguém poder sair de casa, todo mundo usar máscara, ou todo mundo utilizar álcool? Seria através de vacinas, a vacina tinha que ser obrigatória, a vacina não tinha que ser obrigatória? A quem cabe essa decisão? Cabe aos cientistas? Cabe aos políticos? Cabe à sociedade civil? Então, a gente pode pegar toda essa discussão sobre quem decide e levar para o conceito da sociedade de risco. Quem pode definir, por exemplo, um limitador de emissão de carbono? Quem pode definir qual é a limitação de áreas que podem vir a ser desmatadas? Quem pode decidir quais os recursos ambientais que podem vir a ser explorados? A palavra cabe aos cientistas? A palavra cabe à política? A palavra cabe à sociedade? Afinal de contas, quem é que pode, então, ter o poder para mudar essa estrutura que é referente à sociedade de risco? Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.